Fala galera, beleza? Ali aqui, mais uma vez trazendo uma palavra. Queria compartilhar contigo um devocional bem rápido, algo que Deus falou no meu coração durante essa semana e que eu queria compartilhar com vocês, porque eu creio que pode ser bênção na tua vida, assim como foi na minha. A palavra de Deus nunca é dispensável, a gente sempre tem algo a aprender com ela. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração nesses últimos dias foi uma palavra sobre tentação e pecado. É um assunto bastante polêmico, né? Afinal de contas, porque pecado às vezes é algo que nos agrada tanto, mas desagrada a Deus. Humanamente falando, o pecado muitas vezes é gostoso, mas por que será então que Deus não permite, ou desaprova o pecado? E a tentação? Será que a tentação é pecado? Será que é errado nos sentirmos tentados? Queria compartilhar contigo já de cara um texto bíblico que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Esse texto é um texto de Paulo, ele escreveu numa carta para uma igreja, então é uma palavra que está sendo falada para alguém que já é cristão, talvez como eu e você. E ele traz algumas lições muito importantes. A primeira dela é que a tentação é algo comum a todos nós. Uma outra tradução diz que a tentação ela é humana, ou seja, está na nossa natureza. Eu estava conversando agora há pouco com o Renan, antes da gente começar a gravar aqui, sobre isso, sobre o fato da tentação preceder o pecado, mas não necessariamente ser um pecado. Por exemplo, no Jardim do Éden, quando nós vemos a primeira tentação descrita na Bíblia, Eva estava lá e se viu tentada por uma serpente. Eva estava no Jardim do Éden, que era um ambiente sem pecado, um ambiente onde Deus estava presente dia após dia, um ambiente que tipifica o céu, inclusive se a gente for comparar biblicamente. Lá existiu a tentação antes do pecado. Provavelmente, muito provavelmente, não está descrito na Bíblia, mas eu creio que aquele fruto, como a palavra diz, tinha uma boa aparência, pareceu bom para Eva. Eles já tinham visto aquele fruto, eles já tinham sentido vontade de comer, mas a ordem de Deus é para que eles não comessem daquele fruto. E olha que interessante, quando Eva decide comer daquele fruto e logo em seguida Adão também decide comer daquele fruto, eles, ao invés de obedecerem à palavra de Deus, eles obedecem à sua própria vontade. Eles caem numa tentação ao dizer para si mesmos que a sua vontade era mais importante do que a vontade de Deus. Vamos entender o que é tentação? Tentação é todo o convite que eu e você recebemos para viver algo que vai contra ou que é diferente da vontade de Deus para mim e para a tua vida. E o pecado, entre tantas outras definições que nós podemos dar, é aquilo que acontece quando nós dizemos sim para aquilo que é uma vontade diferente da vontade de Deus para mim e para a tua vida. A tentação parece muito com convite, e o pecado parece muito com aceitar esse convite, dizendo que Deus ou a sua vontade, e talvez a gente possa dizer que é a mesma coisa, Deus e a sua vontade para as nossas vidas passam por um segundo plano, e nós colocamos a nossa vontade, o nosso desejo humano, carnal, os nossos anseios terrenos num lugar mais importante do que aquilo que Deus já declarou que é a vontade dele para nós. E algo interessante quando a gente olha para essa ocasião que está descrita lá em Gênesis sobre a tentação e o pecado, é justamente o fato de que quando a gente diz sim para a nossa vontade e não para a vontade de Deus, é como se nós estivéssemos tornando a nós mesmos como se fôssemos nossos deuses. Você me entende? Criamos um ídolo, fazemos da nossa vontade um ídolo a quem nós adoramos, a quem nós servimos.
né? Cair em tentação, cair em pecado é servir a natureza da nossa carne, da nossa humanidade caída, né? Então, toda vez que a gente faz isso, é como se a gente dissesse para Deus que nós somos mais importantes do que Ele. Isso é uma, vamos dizer assim, uma auto-idolatria. Isso desagrada a Deus, porque Deus, como nosso Criador, como nosso Pai, como ser perfeito, como aquele que nos amou primeiro, né, determinou na história e na sua palavra que o lugar dele no meu e no teu coração, na minha e na tua vida, é o primeiro lugar. E quando ele não está em primeiro lugar, a nossa vida está entregue às consequências da nossa humanidade. Outra coisa interessante que eu estava pensando é que Deus, ele nos faz a sua imagem e semelhança num formato humano, certo? Mas dando ao sopro de vida espiritual. Quando a gente diz para a nossa natureza humana que ela é mais importante do que a vontade de Deus, é como se a gente quisesse a imagem e semelhança da nossa natureza humana para nós mesmos. O que eu estou querendo dizer com isso? É um pouco confuso, mas é que logo depois que o homem cai em tentação, Deus fala que ao pó ele voltaria. Ou seja, quando a gente adora a nossa natureza humana, preferindo as coisas da terra do que as coisas do céu, nós destinamos a nossa natureza humana à origem dela mesma, que é o pó da terra. Por isso Deus vai falar que, né, ao homem no paraíso, que se ele desobedecesse a Deus, se ele comesse daquele fruto que continha o conhecimento do bem e do mal, se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Por quê? Porque não haveria mais a submissão da natureza humana, da carnalidade a Deus. O pecado, a desobediência foi instalado na humanidade. Por isso é tão importante quando Jesus Cristo vem e na sua natureza humana, porém sem pecado, condena a carne à morte. E Jesus, que não merecia morrer, afinal de contas a morte é uma consequência do pecado, ele, por não ter pecado, não merecia a morte, mas morrendo, levou sobre si a punição que estava sobre a nossa humanidade. Jesus Cristo pagou o preço que era meu e teu, de toda a humanidade, desde que a primeira tentação se transformou no primeiro pecado, no pecado original. E com isso, Jesus Cristo tomou as chaves da morte e do inferno e declarou a vida a todo aquele que nele crê. Eu queria deixar para você essa mensagem de que a gente tem a tentação como algo comum. Eu, você, a nossa humanidade. Não veio sobre nós nenhuma tentação que não seja comum. Mas Deus é fiel. Como 1 Coríntios 10:13 fala, né? Ele não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E esse versículo termina dizendo o seguinte: quando nós somos tentados, nós temos sim uma oportunidade de escape, uma oportunidade de suportar a tentação. A temporada está chegando, né? Eu sei que esse ano é um ano atípico, talvez nós não tenhamos as festas e as tentações amplificadas como nós temos ano após ano pela mídia, mas nós sabemos que no nosso contexto aqui de cidade de litoral, de praia, nós vamos ter como jovens, adolescentes, né, como pessoas que estão num ambiente que não é isento de pecado e tentações, nós vamos ter muitas oportunidades de dizer sim para a tentação ou dizer sim para Deus. Para quem você vai dizer sim? Para a sua natureza humana ou para a sua cidadania celestial? Para a sua natureza espiritual? Você vai dizer sim para a serpente ou você vai dizer sim para Jesus Cristo? Eu queria deixar esse pequeno devocional contigo como um incentivo para que você entenda que Deus, ele é poderoso para fazer com que haja uma oportunidade de você suportar as tentações. A tentação em si, ela não é um pecado, né? O homem foi tentado antes de pecar. Eu e você seremos tentados, né? O pecado é nós colocarmos em jogo a santidade que Deus permite que a gente viva. A gente colocar em jogo
a nossa vida espiritual, a nossa comunhão plena com Deus, colocar em jogo o nosso relacionamento com o Pai, simplesmente para satisfazer, assim, de certa forma, em idolatria, o nosso corpo, satisfazer a nossa carnalidade. Existe muito mais no jardim, existe muito mais no paraíso, não é só aquele fruto. Você pode desfrutar de todo o resto que Deus permite você viver. Você não precisa cair nas tentações. Existe o tempo certo, a hora certa, o momento certo para cada coisa na sua vida. E eu creio que Deus quer que nós sejamos uma geração diferente. Uma geração que compreende o sacrifício de Jesus, não como uma carta branca para pecar e depois dizer que nos arrependemos e então seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas nós podemos ser sim uma geração de filhos e filhas que honram o seu Pai, dizendo sim para Ele e não para a serpente e não para as tentações. Eu creio que esse é o convite de Deus para nós. Creia, apesar da tentação em si não ser pecado, você não precisa se submeter a ela. Fuja, escape, como a palavra diz. Se existe uma oportunidade de escape, escape. Deus é fiel, Deus vai te dar essa chance. Quando vier um convite para você fazer algo que você sabe que vai te desagradar a Deus, diga não, sabe? Fale, aproveite para falar do amor de Jesus, sabe? Para as circunstâncias, para as pessoas. Adore a Deus em meio às circunstâncias que te afastam dele. Diga para as pessoas ao seu redor que existe um motivo maior de vida para você. Não apenas procurar prazer e diversão em tudo que está ao teu redor. Diga para as pessoas ao teu redor que existe um propósito maior. Sabe, eu nem pensei em falar sobre isso, mas eu queria terminar falando uma coisa. Jesus Cristo disse que em nome dele nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. Mas eu não vejo uma juventude cristã fazendo coisas maiores do que Jesus, se dia após dia nós vivermos uma vida que não se preocupa em escapar das tentações, sabe? Eu não creio que nós vamos viver coisas ainda maiores do que Jesus viveu, através do Espírito Santo, através dele mesmo, vivendo por meio de nós, por meio do seu corpo. Eu não creio que nós vamos viver isso sem santidade. Eu não creio que nós vamos transformar uma cidade, que nós vamos transformar um colégio, uma faculdade, que nós vamos transformar a nossa casa sem viver Jesus do começo ao fim dos nossos dias. Jesus venceu a tentação jejuando, orando, declarando a palavra de Deus. Foi assim que Jesus no deserto venceu a tentação. Eu creio que esse é o convite do Espírito Santo para nós. Não diga sim para as tentações. Aproveite as oportunidades de escape. Creia que Ele é fiel e responda quando as tentações vierem, com jejum, com oração, com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito mais profunda nos planos que o Senhor tem para você. Posso fazer uma oração contigo? Se você puder, onde você está aí, feche seus olhos. Vamos entregar ao Senhor esse devocional como um voto meu e teu, de que nós queremos viver mais profundo, um ambiente mais profundo no nosso dia a dia, uma vida mais profunda de entrega, de consagração, de santidade, uma vida que não diz sim para as tentações, mas diz sim para o Senhor, crendo que Ele tem infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos e que vale a pena honrar nosso Deus através da nossa vida. A palavra diz que Ele recompensa aqueles que o buscam. A palavra diz que quando nós procuramos a Ele, nós encontramos. Quando nós pedimos, Ele nos dá. Deus tem muito mais para nós de acordo com a vontade dEle. E é por isso que eu quero orar agora contigo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos entregou a nossa humanidade, a nossa carnalidade. O Senhor decidiu habitar em nós. O Senhor nos justificou e nos santificou em Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte, dando a nós acesso à eternidade, onde não haverá choro nem dor, onde a morte não será existente, ó Deus. E nesse contexto humano que nós temos, num contexto em que a nossa humanidade vai de fato morrer,
Nós queremos viver o céu nesse tempo. Nós queremos, assim como o Jardim do Éden era uma tipificação do céu, nós queremos que no nosso ambiente como igreja nós possamos trazer o céu à terra e viver isso intensamente, ó Deus, dizendo sim para o Senhor, dizendo para o Senhor que vale a pena buscar essa santidade e vendo Jesus Cristo acontecer através das nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso voto, que os nossos dias sejam cheios de sim para o Senhor, cheios da Tua vontade acontecendo em cada um de nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, que Deus abençoe você com essa palavra, né, e que nós tenhamos aí dias de adoração em espírito e em verdade ao nosso Senhor nessa temporada. Valeu, galera? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar ele com os teus amigos, você pode curtir o nosso canal aqui, também se inscrever, né, ativar o sininho para receber as nossas notificações e acompanhar a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo também. Valeu, galera? Tamo junto. Deus abençoe você.